Pelo amor de Deus. Olá pessoal, bem-vindo a mais uma videoaula. Nesta videoaula eu estarei apresentando o seguinte assunto. É o meu lítio, meu lítio é assim mesmo, mas pronto, tá aí. Produto escalar ou produto interno e aplicações. Então a gente vai trabalhar hoje com um produto de vetores. O primeiro produto que vamos estar aqui trabalhando é o produto escalar, também conhecido como produto interno. Então, na geometria em álgebra linear, em geometria analítica, para eu tratar algumas questões sobre ângulo entre vetores, ortogonalidade, ângulo entre retas, ângulo entre planos, eu preciso ter produto escalar, ok? Então, vamos trabalhar isso, só que a gente vai trabalhar num caso bem particular. Vamos trabalhar o produto interno euclidiano, que vou passar agora um exemplo, explicando como aplicar a definição para se calcular o produto escalar ou produto interno. Então, como o próprio nome diz, produto escalar significa que o produto entre esses dois vetores tem que me resultar num número real. Essa palavra escalar significa números. Então, vamos pegar aqui um exemplo. Então, considere aí esse vetor aqui, vamos denominar esse primeiro vetor de V1, com coordenadas 1, 2 e menos 3 em relação à base canônica. Eu vou pegar esse vetor V2, ter coordenadas 2, 3 e menos 1 também em relação à base canônica. Então, o produto escalar usual, que é o produto euclidiano, né, em homenagem ao matemático Knepel, o primeiro diretor de uma universidade que era a Universidade do Cairo, né? Então, em homenagem a ele, denotou o produto interno euclidiano. Então, o produto interno euclidiano, ele é calculado da seguinte forma. Você faz o somatório ou a soma coordenada a coordenada dos vetores. Então, vou pegar a primeira coordenada vezes a primeira coordenada do segundo vetor. Depois você pega a segunda coordenada do primeiro vetor vezes a segunda coordenada do segundo vetor. Terceira coordenada do primeiro vetor vezes a terceira coordenada do segundo vetor. Se fosse R4, R5, nós procederíamos da mesma maneira, fazendo produto coordenada a coordenada. Então aqui a gente tem a primeira coordenada vezes a primeira coordenada, a segunda coordenada vezes a segunda coordenada, a terceira coordenada vezes a terceira coordenada, respectivamente do primeiro vetor e do segundo vetor. Então a gente faz o produto e daí no final a gente soma. Este valor aqui, o pedido, é denominado de produto escalar, que normalmente é denotado dessa forma. Tá? Essa anotação aqui pode variar um pouco, dependendo de autor para autor, né? Dependendo do livro de álgebra que você escolha estudar, mas na maioria das vezes o produto escalar ou o produto interno vai estar representando por esse ponto. Então a maneira de se calcular é bem simples, tá? Então a maneira do produto escalar usual ou do produto escalar euclidiano é dessa maneira que faz o produto coordenado a coordenada e soma. Bem, então agora que a gente já sabe calcular, né, vamos ver algumas aplicações, né, do produto escalar, né? Então, para que a gente faz esse cálculo, né? Bem, a primeira aplicação é para a gente calcular a distância.
Então, para a gente calcular a distância, primeiro vamos definir o que a gente entende por módulo T-vetor. Módulo T-vetor nada mais é o comprimento do vetor. Então, cada vetor está associado a um número real chamado de módulo, né, que é o comprimento do vetor. Então, como que a gente faz esse cálculo? A definição é essa aqui, tá? Essa aqui é a notação, então essa dupla barra e o vetor ali significa módulo do vetor. Então, o módulo ou norma do vetor. O módulo ou a norma do vetor, ele é calculado da seguinte forma: você faz o produto escalar vetor com o próprio vetor e extrai a raiz quadrada. Esta parte aqui, elevada a meio, significa raiz quadrada. Tá? Então, aqui, por exemplo, se a gente tivéssemos o vetor de coordenadas menos 2, 2 e 1, o produto escalar aqui seria menos 2. O produto escalar V com V seria menos 2 ao quadrado, 2 ao quadrado, 1 ao quadrado. E daí nós teríamos que ainda, depois dessa soma, extrair a raiz quadrada, porque o módulo é o produto escalar, a raiz quadrada do produto escalar. Melhor, né? Então aqui vai ficar 9 elevado a meio. 9 elevado a meio é a mesma coisa que raiz quadrada de 9. E raiz quadrada de 9 é 3. Tá, ok? Então o comprimento, ou módulo, ou a norma do vetor V nesse caso é 3. Então é simples assim que a gente calcula o tamanho do vetor. Então, pois bem, então se eu quero, por exemplo, no R3 calcular a distância do ponto A até o ponto B, eu posso fazer o seguinte: a distância do ponto A ao ponto B é a norma, o módulo ou o comprimento desse vetor, que tem origem no ponto A e extremidade no ponto B. Tá? Seria este vetor aqui, ó. Seria esse vetor que está aqui no slide, né? Então, geometricamente, a gente tem uma interpretação física, né? A interpretação física aqui seria o seguinte: seria eu estar no ponto A e me deslocar para o ponto B. Então, essa distância aí percorrida vai ser justamente a norma ou o comprimento do vetor, que vai me dar a distância do ponto A até o ponto B. Então, a distância do ponto A até o ponto B podemos calcular calculando o módulo do vetor, tá? Então a interpretação algébrica de distância, na verdade, aqui a gente olhando para a figura, a gente vê que corresponde ao comprimento, o tamanho ou a norma do vetor, tá? Então, naturalmente, é definido dessa forma. Então, para calcular as coordenadas do vetor de origem A e extremidade B, você procede da seguinte forma: você pega a extremidade menos origem. A extremidade aqui é o B e a origem é o A. Então, eu faço coordenada a coordenada. Eu pego a coordenada do ponto B menos a coordenada do ponto A. A segunda coordenada do ponto B menos a segunda coordenada do ponto A. Terceira coordenada do ponto B menos a terceira coordenada do ponto A. Né? Daí eu procedo da mesma forma que no exemplo anterior, né? Elevo tudo ao quadrado, coordenada a coordenada, soma os quadrados das coordenadas e daí extraio a raiz quadrada. Por exemplo, neste exemplo, a distância do ponto A até o ponto B é a raiz quadrada de 11. Né? O C significa unidade de comprimento. Ok? Vamos passar, então, aqui é ângulo entre vetores. Tá? O ângulo entre os vetores V1 e V2 é o menor ângulo formado entre os vetores. E este ângulo entre os vetores é denotado pela letra grega θ. Esse θ ele pode variar de 0 até 180 graus. Então, o ângulo máximo entre dois vetores é 180 graus. Quando esses dois vetores têm a mesma direção, mas sentidos opostos.
e o menor ângulo é 0 graus, né? Quando esses dois vetores eles têm a mesma direção e o mesmo sentido. E ainda temos o caso intermediário aqui, é quando os vetores são ortogonais, ou seja, formam um ângulo de 90 graus. Então está aqui, ó. Então o menor ângulo formado pelos vetores V1 e V2, né? A medida desse ângulo aqui é o ângulo entre vetores. Essa medida é denotada por θ, ok? Bem, existe aqui uma relação entre o produto escalar e o ângulo entre os vetores. A demonstração está lá no Steinbrück. Eu não coloquei nessa apresentação, para a apresentação não ficar muito longa, né? Mas ela é demonstrada lá no Steinbrück. Lá ele utiliza a lei dos cossenos, tá? Então aqui o cosseno do ângulo entre eles é o produto escalar dividido pelo produto dos módulos dos vetores, tá? Ou seja, sabendo as coordenadas dos vetores, eu consigo com essa expressão calcular o cosseno do ângulo. Tendo o cosseno do ângulo, né, eu posso calcular, determinar o ângulo aplicando o arco seno, ok? Lembrando que de 0 a 180 graus a função cosseno ela é bijetora, então por isso admite inversa. Bem, isso aqui, essa é a mesma fórmula, só escrita de maneira diferente. Então o produto escalar é o produto dos módulos dos vetores vezes o cosseno do ângulo entre eles. Então o produto escalar é igual ao produto dos módulos vezes o cosseno do ângulo entre eles. Não vou fazer a demonstração aqui, porque ela está lá no Steinbrück, tem demonstração e tem exemplo, ok? Bem, vamos falar sobre o trabalho, tá? Trabalho. O que é o trabalho? O trabalho, por definição, o trabalho realizado por uma força é o produto da força pelo deslocamento, tá? Então, eu vou mostrar aqui que existe uma relação entre o trabalho e o produto escalar, tá? Trabalho e produto escalar. Então, o trabalho pode ser obtido através do produto escalar. Então, vamos considerar essa figura aqui. Essa figura aqui. Então, tem essa figura aqui. Eu vou deslocar um corpo do ponto A até o ponto B. Se vocês, então, o deslocamento é nesse sentido aqui. Eu tenho uma força aqui sendo aplicada neste corpo. Apesar que nem toda, na verdade, não é toda essa força aqui que vai realizar trabalho, tá? A componente dessa força aqui que vai realizar trabalho, para a gente determinar, a gente tem que pegar esse vetor aqui e fazer a projeção sobre este vetor aqui. Este vetor F1, que é a projeção do vetor F sobre o vetor F1, este vetor é que vai realizar o trabalho, tá? Então o trabalho é realizado por esse vetor aqui F1, tá? Por esse vetor F1. Porque é a força que realmente faz o deslocamento do corpo A até o corpo B. Tá? Então, neste caso aqui, o trabalho, como a força que está sendo aplicada tem a mesma direção, tem o mesmo sentido, né? Os dois vetores, além de terem a mesma direção, têm o mesmo sentido. Então, como a força e o deslocamento têm o mesmo sentido, né? O deslocamento está sendo dado nesse sentido aqui, e a força que está sendo aplicada para realizar o deslocamento também está sendo realizada nesse sentido aqui. Então, por definição, o trabalho aqui é positivo. Então, aqui, por definição, eu tenho que o trabalho realizado por essa força, representada pela letra tal, é igual ao módulo da força vezes o módulo ou o deslocamento. É força vezes distância, né? Porque a distância de A até B a gente viu que é o módulo desse vetor aqui. Bem, usando um pouco aqui de trigonometria,
O módulo TF1 é justamente o comprimento desse cateto aqui. O módulo TF é o comprimento desta hipotenusa, desse triângulo aqui que eu estou considerando. Então, o módulo desse cateto é a hipotenusa, que é o módulo TF vezes cosseno θ. Bem, eu posso reescrever isso dessa forma. Então, o trabalho é igual ao produto dos módulos da força vezes o deslocamento vezes o cosseno do ângulo entre eles. Mas isso é justamente o produto escalar. Tá ok? Então, tá aí, nesta situação. Mas, tem alguns alunos que ainda ficam em dúvidas. Tá, tudo bem, mas e se o trabalho fosse negativo? Eu chegaria na mesma conclusão? A resposta é sim. Se o trabalho for negativo, não importa se o trabalho é positivo ou negativo, de qualquer forma o trabalho vai ser força vezes deslocamento. E a dedução, ou a prova, ou a justificativa está aqui. Vamos considerar que a força F agora esteja aplicada nessa direção aqui, nesse sentido e nessa direção. Então, bem, agora o trabalho realizado por essa força, né, não é toda essa intensidade aqui, né, porque na verdade quem está fazendo o trabalho vai ser essa força aqui, então a gente tem que projetar. Então aqui a gente faz um prolongamento desse vetor aqui e projeta aqui. Então agora o meu corpo está sendo deslocado do ponto A para o ponto B, mas nesse sentido aqui. Mas a minha força que está realizando o trabalho, ele está realizando um trabalho negativo, porque aqui ele está indo no sentido contrário ao deslocamento. É igual a força de atrito. Então você para o trabalho realizado pela força de atrito, é justamente um exemplo de uma força que faz um trabalho negativo, porque normalmente a força de atrito é contrária ao movimento, como nessa situação aqui. Então, nesse caso aqui, por definição, o trabalho vai ser igual a menos vezes o módulo TF1, né, que está realizando o trabalho, vezes o deslocamento. Né? Só lembrando que as forças que realizam o trabalho são aquelas forças que estão na mesma direção do deslocamento. Tá? Então, às vezes eu tenho que fatorar ou que compor o vetor, porque não é todo o vetor que vai realizar o trabalho. Tá? Então, nesse caso, é o F1, que é a projeção do vetor F sobre o vetor AB, ou aqui sobre o prolongamento do vetor AB. Ok? Então, aqui o trabalho vai ser igual, apresentado pela letra tal, vai ser menos a força vezes o deslocamento. Né? Menos esse produto aqui, né? É um trabalho negativo aqui. Então aqui, novamente agora, usando um pouco de trigonometria, eu vou ter que o F1 vai ser módulo TF cosseno alfa. Se vocês olharem na minha figura, θ mais alfa forma um ângulo ravo, ou seja, um ângulo de 180 graus. Bem, como alfa mais beta são ângulos suplementares que têm a soma igual a 180 graus, então por uma questão de simetria do círculo trigonométrico, eu tenho que o cosseno de θ aqui é menos o cosseno de alfa. Então, aqui reescrevendo essa segunda linha, eu vou ter módulo TF igual ao módulo do vetor AB menos o cosseno de alfa. Só que o menos cosseno de alfa é cosseno de θ, porque alfa mais θ é 180, e quando a soma dá 180, o cosseno de um ângulo é menos o cosseno do outro. Então, o cosseno de um ângulo é menos o cosseno do outro. Então, esse menos cosseno de alfa vai ficar cosseno de θ. E é justamente que é o ângulo entre este vetor AB e o vetor F. Como o trabalho está sendo igual ao produto dos módulos desses vetores vezes o cosseno do ângulo entre eles,
Então, toda essa expressão é o produto interno ou o produto escalar. Chegamos na mesma fórmula. Então, tanto faz o trabalho ser positivo, o trabalho ser negativo, chegaremos que o trabalho é força, você fazer o produto escalar ou o produto interno da força com deslocamento. Tanto faz o trabalho ser positivo ou negativo. Ok? Então, por essa aula